Muito bem, seja bem-vindo de volta e hoje nós vamos conversar sobre aquele texto, O Sacerdócio, do Frei Constantino Coser. É um texto antigo, mas ele nos ajuda a refletir alguns pontos que nós vimos no testamento de Francisco de Assis. Hoje, nesta aula, vamos refletir a partir desse texto sobre a questão do sacerdócio na concepção de Francisco e no decorrer do tempo dos franciscanos. Muito bem, vamos então tomar esse texto. Espero que você tenha ele aí diante de você, se você imprimiu, se você está vindo no computador, mas seria bom você estar com ele, né? Vamos seguir assim, destacando alguns pontos, página por página. É um texto relativamente pequeno. O português dele é um português antigo, né? Vocês vão perceber que tem alguns acentos aí que não existem mais. Penso que foi antes da penúltima correção ou atualização da língua portuguesa. Mas dá para entender perfeitamente, né? Tem algumas frases em latim, mas normalmente trazem no rodapé, ou eu vou falar com vocês aqui, tá? O sentido. Muito bem, então vamos lá na primeira página. O que nós temos aí na primeira página do nosso texto? Dá uma olhada aí para você ver. Presta atenção, né? Francisco, aí nós temos no primeiro período aí praticamente falando que Francisco vir católicos, né? Ou seja, um católico por excelência. Aí você pode perguntar, mas espera aí, Idade Média tinha igreja protestante já? Não, né? Não tinha. Nós tínhamos grupos que eram considerados heréticos, né? Estavam fora ali em desobediência à igreja. Mas Francisco, ele quer ser esse homem católico, ele tem um senso de pertença à igreja. Alguns comentadores vão dizer que Francisco agia assim pela sua própria espiritualidade, o modo que ele vivia a mensagem cristã, mas que também pode ser assim esta busca de fidelidade motivada por tantos grupos, né, que ele não queria se assemelhar, ele queria ser obediente ao Papa e todos os clérigos. Mas tá, por que Francisco valorizava, né, o sacerdócio? Não é o sacerdócio pelo sacerdócio apenas, né, pelo o presbítero, né, o homem ali ordenado, designado para uma função ministerial, mas é justamente porque ele traz, né, a graça da Eucaristia. Então é por isso, né, é devido ao sacramento do altar que Francisco percebe que a graça ali passa por meio deles, né? Aí no final do primeiro parágrafo, né, Francisco não venerava o sacerdócio católico em abstrato, em seu ideal, mas concretamente. Francisco era um homem muito concreto, nada assim muito ficar só falando da dignidade do sacerdócio e ao mesmo tempo viver outra coisa. Não, ele vivia, né, e recomendava que todos deviam viver. Daí o profundo respeito que tinha diante dos padres, ainda dos mais humildes e ainda daqueles que humanamente nenhum respeito mereciam. Francisco ele não foi cego aos erros, né, dos sacerdotes, né? Mas ele sabia da dignidade deles, do chamado que eles possuíam. Então, por isso, né, Francisco vê que nem todos estão ali vivendo, ali, a gente vai ver mais à frente que ele até mesmo, né, exortava aos sacerdotes que vivessem mais próximo, né, de Deus, que tivesse uma vida mais perfeita. Porém, isto não quer dizer motivo de destrato ou não ser cortês com eles. Pelo contrário, né, mesmo os pobrezinhos, humildes, né, também aqueles
que estavam em situação de pecado, né? Mesmo assim, ele queria ser servo deles. Agora tem nós vimos no texto, né, mais à frente a gente vai ver, que Francisco assim orientava tratar bem a todos os sacerdotes que estavam na obediência, né, à igreja. Tem esse detalhe também. Vocês percebem assim a questão do discernimento que Francisco tem? Não é simplesmente ser servo e ser cego. Não, ele percebia, né, os erros, né, os descaminhos que poderia ocorrer, né, na vida do sacerdote. A intenção então de Francisco, o Kozer vai trazer para a gente, que a ordem, os frades menores e todos, né, aqueles que viriam depois, fossem auxiliares dos ministros de Deus. Ele não queria ver a ordem, por isso que chama menor, né? A ordem dos menores. Não quer ser não é a ordem dos maiores, né? Então ele não queria pregar contra a vontade do padre do lugar, do bispo do lugar. Ele queria ser obediente em tudo, não causando divisões, porque causar divisões fica pior, né? E torna um contra-testemunho e acaba gerando conflitos em vez de trazer a paz e o bem. A grandeza da ordem franciscana, aí na segunda página 140, mais aí ao meio, a grandeza da ordem franciscana reside em querer ser apenas humilde, pobre, insignificante serva de todos e de toda a Santa Igreja de Deus. Então, servos de todos e também, assim, da Santa Igreja. E é interessante essa espiritualidade de Francisco, que o servo de todos, até mesmo aqueles que não são da religião cristã, quando ele vai ao sultão, né? Então ele vai sem armas, ele não vai brigar, por mais que ele queira ali, né, trazer o sultão a conversão, mas não é aquela coisa imposta, e na realidade eles descobrem a riqueza no encontro, né? O sacerdócio, então, para Francisco, nós vemos na página 141, no início, é uma dignidade que ultrapassa tudo quanto existe em dignidades dentro da Igreja de Cristo. Então, é o maior ministério para ele, que é dado pela graça de Deus na Igreja. E ele vai dizer na carta dirigida a toda a ordem: considerai a vossa dignidade, irmãos sacerdotes, e sede santos, porque ele é santo. Francisco faz exortações aos sacerdotes. E assim como o Senhor Deus vos honrou acima de todos por causa deste mistério, a Eucaristia, assim vós, mais que todos, amai-o, reverenciai-o, honrai-o. Francisco convidando todos os sacerdotes a viver uma vida digna deste ministério. E a concepção que esse estado sacerdotal não vem desta terra, nem foi feito por mãos humanas, né? Mas é uma das magnificências do poder infinito de Deus, da grandeza de Deus, do amor de Deus para conosco. Entregando a si mesmo nas mãos dos sacerdotes, entregando-se à vontade deles e a seus desejos, à boa vontade deles e até mesmo aos seus caprichos, por vezes menos louváveis, de ministros. Às vezes até mesmo, né? Aquele sacerdote que talvez não está vivendo bem a santidade, não estão esforçando, né? Mesmo assim, Francisco quer ser obedientes, todos os frades obedientes ao sacerdote. De fato, às mãos dos sacerdotes estão entregues quase todos os tesouros de Deus, e destas mãos exige-se-ão contas pesadíssimas, né? Essa é a ideia de Francisco. E segundo, assim, né, os que refletem a partir desse olhar franciscano, talvez seja um dos motivos que Francisco não quis ser padre, né? Justamente porque via uma dignidade tão grande
que ele não sentia capaz, né, de sustentar. E aí ele vai alertar, né? Olha, é um grande ministério e deve-se dedicar-se bastante para que não venha a sofrer, né, as consequências, não só para a própria alma, mas de muitas outras que tenham sido confiadas. Então, o sacerdote deve se dedicar, porque não só ele está no caminho de salvação, para a sua própria salvação, mas também levar a salvação a tantos outros. Lá na página 142, dê uma olhada lá no início. Esse texto tem umas partes aí, se você percebe que eles estão riscados, né, destacado. Então não teve como tirar, porque alguém o riscou de caneta, né? Eu creio que era um livro de algum frade nosso que faleceu e foi trazido para a biblioteca. Nos sacerdotes queria brilhar-se também com brilho fortíssimo a ciência sagrada das Escrituras. E que aí nós temos a teologia, nesse tempo muito ligado às Sagradas Escrituras. São Francisco sabia que os sacerdotes devem ser mestres dos povos e por isso achava que deviam ser os luminares das ciências sagradas, né? Onde os seus irmãos simples e ignorantes fossem buscar as luzes necessárias para pregar seus sermões de penitência. Então, a pregação, a vida de oração, a vida missionária dos frades, grande parte no início não eram padres, tá? A gente precisa entender isso. Alguns às vezes não percebem isto, né? Esse detalhe importantíssimo. Francisco não foi padre e os seus primeiros irmãos também não eram. Depois começaram a entrar, né, alguns padres já ordenados, e aí a ordem começou a ficar mais mista, né? Francisco mandou que ficassem estes isentos de qualquer outros trabalhos para poderem dedicar-se ao estudo espiritual. Então, Francisco, vendo que os padres precisavam se aprofundar nas sagradas escrituras, nesse tempo chamado de teologia, né, porque estava aí relacionados, então poderiam dedicar mais ao estudo, não tendo tanto trabalho. Como poderia o sacerdote publicar as suas leis, seus mandamentos, sua santíssima vontade, se não conhecessem? E aí é um convite, né, para nós, vamos perceber, frades que são padres, né? Alguns leigos perguntam, né? Nossa, é difícil de fazer essa diferenciação, né? Uns são frades, mas são frades que são padres, outros são frades, mas não são padres, né? Devido à nossa formação cultural neste Brasil, né? Então, a grande maioria dos frades são padres, mas também tem frades que não são padres. Alguém pergunta assim, nossa, como que eu vou distinguir? Vou saber, né? Você sabe pela convivência, né? Aqueles que celebram a Eucaristia, atendem confissão, e aqueles que fazem outros trabalhos dentro da igreja, mas não estão aí relacionados aos sacramentos. E se a gente fosse pensar assim, lógico que é difícil a gente chamar, né? A gente fala Frei, né? Frei igual eu, Frei Edson, né? Seria Padre Frei Edson, né? Mas ninguém usa isso, né? Fala Frei direto. Mas se a gente fosse pensar, né, seria Padre Frei fulano de tal. Padre Irmão fulano, né? Seria só isto. Mas hoje a gente não tem esse costume, por isso uma certa dificuldade, né, de entender essa diferença. Muito bem, aí mais no final da página 142 eu destaco, nos sacerdotes venerava vasos de eleição, pessoas de santíssima santidade escolhida, homens que imitavam a vida de Cristo com solicitude especial e radical. Essa visão de Francisco. Sabia perfeitamente que nem todos eram assim e tremia por estes infelizes,
que deixavam de atingir o ideal de santidade sacerdotal. Então Francisco venera, porque ali está a graça de Deus, mas também exorta, né, essa busca, né, de santidade, essa necessidade que o sacerdote tem, de forma assim até mais exigente, né, do que os outros. Muito bem, na página 143, palavra e Eucaristia. O ponto de partida da consideração do sacerdote por Francisco era a relação objetiva dos sacerdotes a Deus. São embaixadores, lugar-tenentes, mensageiros, representantes de Deus. Palavra e Eucaristia. Então, os sacerdotes têm isto como ministério fundamental, ensinar a palavra, anúncio e Eucaristia. Por isso, esta importância dada por Francisco de Assis. Então, para ele, Francisco, os apóstolos, os primeiros, foram escolhidos por Cristo a dedo. Assim também acontece com os sacerdotes. Então tem essa dignidade. Vamos lembrar dos apóstolos, os primeiros discípulos, os enviados 2 a 2, e principalmente depois da ressurreição. Porque tornam os sacerdotes incomparavelmente mais semelhantes a Cristo. Lembra? Farei estas coisas e coisas até maiores, né? Então a palavra vai dizer. E o ministro ordenado, ele tem essa função maior do que outros dentro do corpo místico de Cristo. Tem esse trabalho especialíssimo. E eu achei muito interessante o autor desse texto, né, lá na página. Eu queria até que você destacasse. Eu acho que cortou um pedacinho aí, mas dá para ler, né? Na página 44, lá onde está riscado aí, de caneta. Olha que interessante, né, que o autor coloca, e serve para a gente meditar, né? Com isso, se aproximam também do modo especialíssimo da Mãe de Deus. Como assim, né? Os ministros ordenados, de forma especial, se assemelham, se aproximam da Mãe de Deus. Por quê? Porque tornam-se participantes da maternidade divina. Olha que coisa interessante. No sentido verdadeiro, se bem que muitíssimo diferente e inferior ao de Maria. Evidente, né? Mas Deus produz nos sacerdotes uma espécie de maternidade mística para com todos os fiéis, pelo batismo, e para com Jesus Cristo pelo sacramento da Eucaristia. Então eu lembro da comparação, né, que Santo Agostinho faz, que a igreja é como uma grande mãe, né, que alimenta os seus filhos com o leite materno. Então a partir dos sacramentos, do anúncio da palavra, e o sacerdote está aí por inteiro. Este é o ministério dele. Então na espiritualidade sacerdotal tem essa questão do materno, né? Da expressão da igreja por excelência, né? Que cuida, que gera, que alimenta. Então essa proximidade com a figura de Maria, Mãe de Deus. O corpo místico na Igreja Santa, né? Então o ministro está aí por inteiro. Aí não são simples membros, mas pertence à categoria superior de articulações. Gente, superior aqui não quer dizer que são, vamos dizer assim, não estão no caminho da busca de santidade como qualquer outro batizado. Todos estão no caminho da santidade, buscando, se esforçando. Nesse sentido, todos nós somos iguais. Mas somos diferentes, mas estamos em comunhão. É justamente essa diferença, esses dons dados que gera comunhão, que estamos no sentido superior de responsabilidade. Então, de canais de graça, que o autor vai dizer,
que conduzem as riquezas sobrenaturais aos diversos membros dependentes deles. Então o sacerdote traz, por graça de Deus, a Eucaristia, e a Eucaristia sendo o centro, então o sacerdote tem essa função especialíssima de ajudar, alimentar, conservar, manter, fazer crescer, né? Exerce essas atividades fecundíssima, principalmente na hora da missa, da administração do sacramento e no magistério que estão encarregados, né? Até mesmo na direção espiritual, nas conversas, nas catequeses, nas formações. Então essa função de alimentar, né? Francisco tinha isso claramente, essa percepção. E aí Francisco quer que os irmãos que são chamados a este carisma sejam auxiliares deles, né? Que auxiliem nesse processo. Lá na página 145 eu destaco: antes de tudo, reverenciava profundamente os sacerdotes mais do que os reis e príncipes desta terra. Por que eu trago isto hoje? Porque a gente, devido às situações que nós vivemos na igreja, né, devido às falhas, né, que nós cometemos, porque a igreja é peregrina, é santa e pecadora, e nós vivemos nos últimos tempos, né, escândalos, situações difíceis em vários países. Tivemos escândalos fortes, né? Na Europa, na América Latina, de sacerdotes que erraram, né? Mesmo os bispos também. E dentro destes erros nós devemos perceber a graça de Deus, né? E o pedido de misericórdia. A igreja peregrina, ela é passível de erro, né? de procurar fazer o bem, mas de repente em determinadas situações alguns membros acabam perdendo o caminho e sendo motivo de escândalo, e às vezes acabam por manchar, né, a própria imagem e gerando, às vezes, né, as pessoas deixando de reverenciar ou de tratar bem os presbíteros, né, os membros da igreja ministerial, e acabam adotando, né, lideranças políticas, né, que nós estamos vivendo isso, né, e desprezando os membros da igreja. Isso é muito preocupante e precisamos rezar muito nessa intenção para a gente superar, né, as deficiências, as fraquezas que nós temos dentro da igreja. Francisco, né, irmão, vê a graça de Deus por meio dos sacerdotes, que em toda parte tivesse os mais altos sinais de honra para com os sacerdotes, os ministros dos Santíssimos Sacramentos, que inclinassem, né, todos os irmãos diante deles profundamente a cabeça e lhes beijassem as mãos, e se possível se humilhassem a beijar os cascos dos cavalos em que os sacerdotes montavam, para assim exprimir de modo patente a reverência diante do supremo poder e autoridade do clero. Talvez você pode falar: nossa, mas que Francisco é exagerado, gente. Como assim beijar o casco do cavalo que traz o sacerdote? E aí você pode: eu conheço uns sacerdotes, uns padres que, nossa, não dá, eles são muito assim, não vivem direito, né? Às vezes são preguiçosos. Eu percebo que o frei lá está meio enrolando, né? Não faz a pastoral direito, é difícil de convivência, às vezes ele mostra que é um pouco bruto, né? E aí pode se perguntar: mas como fazer isto, né? Talvez é porque nós perdemos, né? Nós perdemos essa capacidade de ver a graça de Deus, que vem por meio deles, né? Aqui eu não estou dizendo ou querendo falar de possíveis bajulações, né? Não é isto. Vamos lembrar que Francisco também exortava os sacerdotes a ter uma vida santa. Mas é de reconhecer a graça de Deus. Reconhecer a graça de Deus. Não é exatamente ficar na pessoa, né, no ministro, parar no ministro, né?
O Frei Edson, inteligente, importante, que bom, que gracinha, né? Vamos elogiá-lo. Não, é mais do que isso. É a graça de Deus que passa, né, por meio deles. E a dignidade do seu ministério, né, que foi implantado pelo próprio Jesus Cristo. Lá no final da página 146 do nosso texto, você pode achar outros pontos aí, tá, para reflexão. Você pode mandar um e-mail para mim também, dizendo, eu percebi isso, Frei, né? Para mim isso foi muito interessante no texto. Isso nos faz a pensar sobre o nosso viver dentro da igreja, ou coisas parecidas, aquilo que você possa refletir a partir do que você achou, tá? Eu estou destacando aqui alguns pontos para ajudar a sua leitura, a sua reflexão. Então eu quero ler no final da página 146 um trecho do Espelho da Perfeição. Vós, ó frades menores, não conheceis a vontade de Deus e sois um estorvo em meu caminho de converter o mundo conforme o que quer o Senhor. Pois é meu desejo converter primeiro pela santa humildade e pelo respeito aos prelados, para que, observando estes em nós uma vida santa e de grande reverência para com eles, nos encarregue de pregar e trabalhar para converter o povo, e farão que este acuda solícito para nos escutar com mais eficácia do que os privilégios que desejais e que talvez só servirão para encher-vos de vaidade. Então essa postura que Francisco quer dos frades e dos franciscanos, né? Não querer ser maior do que o clero, não, mas sim pela vida santa. E quem sabe o clero, vendo que nós estamos buscando uma vida santa, possa também assim chamar-nos, né, para a pregação, né, chamarmos para as comunidades, para as paróquias, né, e assim vai. Porque se a gente for buscar só a vaidade, vai dar conflito, né? O que a mim toca, só desejo obter uma graça do Senhor, a de nunca pretender nenhum privilégio de nenhum superior, mas tratar a todos com grande respeito e mediante a obediência aos que prescreve a regra, trabalhar na conversão de todos mais com exemplo do que com palavras. Exemplo do que palavras. Por isso que Francisco, né, vai defender esta ideia. Vamos pregar sim, obediente ao clero, mas principalmente porque o clero vê em nós auxiliares, pessoas que estão buscando a santidade. Aí mais ao final também, no Espelho de Perfeição, na página 147, retomando mais um pouco do Espelho da Perfeição. O Espelho da Perfeição é um texto das fontes franciscanas, tá, gente? Daquilo que nós apresentamos no início, né? Dos escritos e das biografias sobre Francisco de Assis. Tem aquela tradução das vozes e tem a tradução do Mensageiro de Santo Antônio. Então é uma parte dessas fontes, né? Então vamos terminar com este escrito, o Espelho da Perfeição, para que, né, fique bem claro para nós como que os franciscanos veem, né, os sacerdotes. Fomos enviados para auxiliar os clérigos na salvação das almas e para que, quando falte de sua parte, nós supramos, sendo certo que cada qual receberá o prêmio, não segundo sua maior ou menor autoridade, mas em proporção do trabalho que realizar, né? Sabei, irmãos meus, que o Deus agrada muito o fruto que se faz na salvação das almas. E conseguiremos isso melhor conservando a paz com os clérigos e não armando desavenças com eles. E se eles, porventura, estorvarem a salvação dos povos, a Deus pertence a vingança, e ele imporá o castigo merecido. Por isso, sede submisso, sempre aos prelados,
para que no que depende de vós não vos deixeis levar por zelo falso, mas sede pacíficos, conquistareis as boas graças do povo e do clero. E isso agrada mais a Deus do que querer lucrar só o povo, causando escândalo ao clero. Dissimulai seus defeitos e suas quedas, se por acaso houver alguma, e suprimi suas faltas com espírito de caridade. Segui sempre estes conselhos e procurai cada vez mais a humildade. Gente, aqui é o texto falando para os próprios frades e fala para nós hoje, admiradores de Francisco, né? Veja que discernimento que tem esses textos antigos, né? Aí nascido do carisma franciscano. Veja só, Francisco reconhece a dignidade, reconhece também que esses ministros têm falhas, defeitos, mas não quer ser desobediente. Na nossa mentalidade hoje seria o contrário. Não, se eles estão falhando, eu quero falar mal deles, eu quero... Né? Não, né? Pelo contrário. É claro que em situações escandalosas, né? Aquelas situações gravíssimas, né? E que se tem a prova, claro, tem que denunciar. Né? Hoje nós sabemos muito disso, né? Que isso é possível e é preciso ser feito. Porém, né? Sobre os limites humanos corriqueiros, né? Às vezes uma má educação, às vezes a falta de compromisso com a pastoral, né? A falta de dedicação ao ensinamento da palavra, né? A formação do povo, né? Isso não é motivo da gente gerar desavença, né? Mas sim rezar por eles, né? E se a gente tiver certa intimidade, né? Procurar até mesmo exortar, se a gente tiver essa intimidade, né? Que não gerem mais conflito ou divisão internamente. Nós franciscanos, você e eu, vamos ser assim obedientes e vivendo a dignidade dos ministros ordenados, não por eles mesmos simplesmente, mas pela graça de Deus que passa por meio deles. Muito bem, gente, espero que esse texto tenha ajudado você a refletir mais. Leia de novo, né? Rabisque, é assim mesmo. Alguém me perguntou assim, quantas vezes eu devo ler um texto? O necessário, né? Às vezes a gente lê uma, duas, três, a gente lê uma, deixa lá quieto uns dias, depois retoma ele. É assim que a gente reflete e deixa a ação de Deus acontecer na nossa vida. Vamos ver na próxima aula o texto que trata sobre a Eucaristia. Vai ser bom também a gente lembrar da primeira admoestação, né, que vai falar também do Santíssimo Sacramento. Então vamos tomar o texto do Gozer, também um trecho das admoestações, eu vou deixar para vocês em PDF também, para a gente poder refletir, meditar sobre a concepção franciscana da Eucaristia. Muito bem, bom estudo, boa leitura, boa releitura, né? E vamos caminhando e até a próxima aula. Paz e bem. Tchau.